Olá, meus irmãos, a paz a todos. Vamos falar sobre Daniel e Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio na profecia. Antíoco Epífanes, ou Antíoco Epifânio, seria uma tipificação do anticristo, como uma regra de duplo cumprimento, ou cumprimento próximo distante, como alguns também chamam, São fatos que parecem cumprir a profecia num certo momento da história, mas nos dão luz para atentarmos de fato, para o verdadeiro cumprimento da profecia. Algo mais à frente vai se cumprir por completo. Também é importante notar que a Escritura diz que estes dois reinos, quais reinos? Reino do Norte e Reino do Sul de Israel, Ao norte de Israel e ao sul de Israel, estarão novamente no poder antes que o anticristo surja. A abominação de Antíoco Epifânio. A frase abominação da desolação tornou-se um termo familiar na profecia bíblica. Ela aparece pela primeira vez em Daniel 11. Está aqui, versículo 31. Forças dele se levantarão, profanarão a fortaleza do santuário e acabarão com o sacrifício regular, o sacrifício contínuo, ou sacrifício diário, e lançarão a abominação da desolação, ou abominação desoladora, em outra versão. Alguns estudiosos acreditam que Antíoco Epifânio cumpriu completamente essa profecia, quando ele arrasou Jerusalém e parou o sacrifício no templo judeu em 167 a.C. Embora Antíoco Epifânio tenha impedido o sacrifício diário e estabelecido uma estátua de Zeus para ser adorado, a linguagem não reflete o cumprimento total por ele, mas apenas parcial, na melhor das hipóteses. Novamente, é uma profecia próxima distante, é uma profecia de duplo cumprimento. Antíoco Epífanes foi aquele que colocou uma estátua profana, uma estátua de Zeus, um deus pagão, dentro do templo de Jerusalém. E também proibiu os sacrifícios diários que os sacerdotes faziam. E ele profanou também o templo, sacrificando ali um animal imundo, que era um porco. E mais ainda, foi uma fêmea, uma porca. Isso tudo porque Deus estabeleceu que tinha que ser sacrificado um cordeiro, que é um animal limpo, e ele é macho, sem nenhum defeito. Aí ele vem e faz tudo o contrário, coloca um animal imundo e uma fêmea. Porém, não é por causa disso tudo que ele fez, que foi algo horrível, mas não é por isso que ele cumpriu toda a profecia, mas ele nos lança a luz, é uma tipificação do que o anticristo fará. Daniel descreve o chifre pequeno, Diz assim no versículo 9 até o 11 do capítulo 8. E de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas lançou por terra, e os pisou, e engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Quando lemos essa profecia e olhamos para a história, parece que ela se encaixa no personagem do Antíoco Epifânio, mas nós precisamos olhar com mais detalhes tanto a história do Antíoco Epifânio quanto o que a palavra está dizendo, porque vamos ver ali ainda algumas lacunas para serem preenchidas, e por isso não se encaixa completamente o Antíoco Epifânio. Aí colocamos aqui algo para a gente pensar, que esse versículo ele é parecido com aquela definição que vai estar colocando lá em Apocalipse, capítulo 12, sobre o dragão, e o que ele fez com a terça parte das estrelas. E diz aqui, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho,
que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então vejam aqui que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Como diz aqui, está parecido com a informação aqui de Daniel 8. Ó, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Então aqui vamos ver que há uma similaridade nessas informações, porque em Daniel 8 vai dizer que o chifre pequeno ele vai se engrandecer de tal maneira e até contra o exército do céu ele vai se engrandecer. E alguns deste exército do céu e das estrelas lançou por terra e os pisou. E aqui em Apocalipse vai dizer a mesma informação, lançou sobre a terra as estrelas do céu. Ali em cima está dizendo que também as estrelas foram lançadas sobre a terra. Estrelas aqui está apontando para o povo de Deus, porque aqui não está querendo dizer que o chifre pequeno vai lá no céu, onde está o Senhor Deus, e pegar o exército de Deus, que são os anjos, e vai lançar por terra e pisar. Não está falando dos anjos, está falando do povo de Deus no futuro, que o chifre pequeno, que representa o anticristo, fará isso no fim dos tempos. E aqui ele continua, engrandeceu-se até o príncipe do exército, até Jesus Cristo, né? E aqui ele diz, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército. O príncipe aqui é o próprio Jesus Cristo, tá? E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Lá na frente o anticristo fará a mesma coisa que Antíoco Epifânio fez antes de Jesus vir à Terra, ano 167 antes de Cristo. Então, aqui não estava apontando para o anticristo, porque vamos ver um texto mais à frente que Jesus lança essa profecia para o fim dos tempos. Chifre pequeno, aquele que nós falamos agora há pouco. Aqui, aquela imagem que Daniel vê um chifre com olhos e com boca arrogante, né? Antíoco Epifânio. Certamente podemos concordar que não foi Antíoco Epifânio que lançou um terço das estrelas do céu por terra, né? Não é ele que está cumprindo aqueles textos de Daniel e nem de Apocalipse. É uma tipificação para nos dizer que o poder do anticristo virá diretamente de Satanás. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Quem é o príncipe do exército? Não é outro senão Jesus, né? Tem aquele caso lá em Josué 5, que se apresenta o príncipe do exército, e Apocalipse 19, 11 a 14. Então vejam aqui o mesmo texto, agora com a palavra no original, né? Texto aqui de Daniel 8, versículo 11, vai dizer que, né, que se engrandeceu até o príncipe. Aí nós vamos grifar aqui a palavra príncipe, como está aqui, e é a palavra sar, S-A-R. E dentre alguns significados, um deles aqui é líderes, príncipes, referindo-se a ofícios religiosos. E aqui em Daniel 9, versículo 26, que já vai se referir ao anticristo, tem a palavra príncipe aqui também. Só que ela é de outra palavra no original. O texto é: depois das 62 semanas será morto um ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Então essa palavra príncipe aqui, o original dela é Najid. Vamos estar aqui, tá vendo aqui? Najid. E não tem nada aqui referindo-se diretamente como aqui príncipe referindo-se a ofícios religiosos, porque aqui está se referindo a Jesus.
nesse primeiro aqui de Daniel 8:11. E nesse aqui, como Nagid, está se referindo ao anticristo. Como está aqui, ó, líder, governante, capitão, príncipe. Governante, príncipe, príncipe superintendente, governante, em outras capacidades. Então, aqui está com uma informação e uma palavra diferente, né, da palavra que está no texto de Daniel 8 que nós estamos lendo. Realmente aqui vai se referir a Jesus Cristo. Antíoco Epifânio, ainda falando sobre ele, não teria como ele cumprir as exigências da profecia, já que Jesus, que veio muito tempo depois dele, falou sobre a desolação assoladora em Mateus 24:15, portanto jogando seu cumprimento para o futuro, porque Jesus veio cerca de quase 200 anos depois de Antíoco Epifânio, e falou sobre isso, e disse, quem lê o profeta Daniel que entenda. Então ele está pegando a profecia do profeta Daniel e lançando para o futuro. Portanto, a profecia de Daniel não foi plenamente cumprida por Antíoco Epifânio. Foi praticamente uma profecia de duplo cumprimento, né? Daniel também coloca este evento após a morte de Cristo, na famosa profecia das 70 semanas em Daniel 9:26, que foi o que lemos agora há pouco, né, no original. Revivendo a história. Sinédrio pede que inimigo de Israel construa o terceiro templo. Essa é uma notícia que ventilou por um certo tempo, né, em que os líderes do Instituto do Templo estavam pedindo ao ministro iraniano para para construir o templo, né, construir ali todo aquele complexo onde está a mesquita, que seja construído ali naquele complexo também o terceiro templo. Então Israel estaria pedindo a um muçulmano para fazer essa construção. De onde são esses reinos? Quais reinos? Aqueles reinos do sul e do norte que nós estávamos falando anteriormente, né? O sonho do rei Nabucodonosor sobre a estátua esclarece a ideia de que os reinos são do Oriente e é no Oriente Médio, né, onde Daniel quer que focalizemos nossa atenção no capítulo 11. Aqui Daniel está falando sobre o próprio sonho que o rei teve, né? Peito e braços de prata. Aqui nesse momento Daniel já tinha dito que Nabucodonosor era a cabeça de ouro e agora está explicando o significado do peito e braços de prata. Ele diz, depois de ti, ó rei, depois do reino de Nabucodonosor, da Babilônia, se levantará outro reino, inferior ao teu. E aí ele depois conclui, e um terceiro, no caso aqui seria o segundo e o terceiro reino, que é de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Daniel 2:39. Então ele está falando aqui do reino da Medo-Pérsia, que é o peito e o braço de prata, e está já se referindo ao reino de bronze, que é a Grécia. E um detalhe interessante, ele diz que a Grécia é que dominaria toda a terra. Como assim? Eu acredito que estaria falando aqui da helenização de toda a cultura grega. Não seria um domínio militar diretamente, mas sim um domínio cultural, né? Um domínio que se passou até pelo Império Romano, distribuiu ali a cultura grega também, através do Império Romano, para todo o seu domínio. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Aqui no capítulo 8 já está dando detalhes a mais sobre o que estava revelado no capítulo 2 da estátua, né? Falando ali sobre o peito e braço de prata era o reis da Média e da Pérsia, e aqui no capítulo 8 ele está simbolizado como um carneiro de 2 chifres. E o bode, que na estátua estava representado do ventre até as coxas de bronze. Aqui é um bode peludo. Nos traz um pouquinho mais de informação sobre um povo, né? Um povo aqui ligando um pouco a Esaú, que nasceu peludo. Isso tem uma ligação com essa informação, né? Precisamos ligar
o reino da Grécia com o reino do fim dos tempos e ligar a Esaú, né, que era o irmão gêmeo de Jacó. Agora falando sobre o ventre e coxas de bronze, que já vai significar a Grécia. A Grécia, ela vai do ventre até as coxas. Ela também se divide em duas coxas. Isso é importante, né? Algumas imagens não vão colocar a parte das coxas como bronze. Coloca direto o ferro, mas as coxas da estátua também tem bronze nela, né? Depois é que começa a se formar a parte abaixo do joelho, né? Que são as pernas de ferro e misturado com barro e ferro nos pés. Por que a Grécia é descrita como 3 partes do corpo? O ventre e 2 coxas. Daniel nos dá a resposta no capítulo 11. O ventre é a Grécia em seu auge, nos dias de Alexandre o Grande, né? Enquanto as coxas representam os reis do norte e do sul, porque são 2 coxas, né? Ambos saindo do Império Grego, dividido em 4 por seus generais, e eram a Macedônia e a Ásia Menor, Síria e o Egito. Foram para essas 4 partes do mundo, né? Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui já é a visão de Daniel 7, versículo 6, dos 4 animais, né? Aqui é a parte onde representa a Grécia. Aqui já em Daniel 8 vai dizer: e o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também insígnes, para os 4 ventos do céu. Aqui falando sobre a ascensão de Alexandre o Grande com a Grécia, né? E depois ele, no auge, ele morre, que ele representa o grande chifre. E aí nascem 4 chifres, que são os 4 generais dele, aos quais dividem para essas 4 regiões que lemos aqui acima. E depois dele vai sair ainda o chifre pequeno. O terceiro quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Então aqui da mesma nação da Grécia se levantariam 4 outros governantes para irem para essas nações que foi dividido o Império Grego. Então, nessa divisão, perdeu a grande força que Alexandre o Grande tinha. Aqui, né, como está colocado aqui, Lisímaco, Seleuco, Cassandro e Ptolomeu seriam os 4 generais que saíram do bode, que é a própria Grécia, né? E de um dos chifres sairia o chifre pequeno. Aqui nessa imagem está colocando como se fosse Antíoco Epifânio, mas estamos estudando e vendo que Antíoco Epifânio não cumpriu toda a profecia, né? Foi só uma sombra para o que ainda há de vir, que é o anticristo. Reinos do Norte e do Sul. 2 dos reinos localizados no Oriente Médio guerrearam uns com os outros por quase 200 anos. Estes eram os reis do Norte e do Sul, do Norte de Israel e do Sul de Israel, né? Ali no caso Síria, lá em cima, e cá embaixo o Egito. Como diz aqui, ó, o rei do norte, Arã ou Síria, era Seleucida e toda a sua progênie, né? E do sul é o Egito, foi Ptolomeu e toda a sua descendência, né? Creio que Daniel está deliberadamente mantendo nossa atenção no Oriente Médio, seguindo a ação desses 2 reinos, para nos dar a localização geográfica do futuro reino do anticristo. Ele está relatando essa história, ainda era profecia para Daniel, para nós já é história, para que nós foquemos, né? Olhemos para lá, para o Oriente Médio, porque vai se repetir essa história. E aí precisamos olhar diretamente para onde Deus está apontando, que é para o Oriente Médio. Então vemos aqui, né, está ali o reino Seleucida e mais aqui abaixo o Ptolomeu.
Israel está mais ou menos aqui nesse meio aqui, ó. Porque aqui abaixo está a área do Egito e aqui a área da Síria e de todos os outros países aqui ao norte. Pernas de ferro. As pernas de ferro, seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Daniel 2:33. Aqui é outra área onde os estudiosos são tentados a interpretar as pernas de ferro como as legiões de ferro de Roma, uma no leste e outra no oeste. Apocalipse 17 nos diz que Roma não é o reino do anticristo. Portanto, as pernas de ferro não podem ser Roma. As pernas de ferro correspondem especificamente ao futuro reino do anticristo. O quarto animal, como vimos anteriormente, é descrito como tendo dentes de ferro. Este reino é um composto dos 3 reinos anteriores, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, sendo a contribuição grega os reis do norte e do sul, que estavam localizados no Oriente Médio. Como vimos acima, a história nos diz que a ação entre esses 2 reinos parou apenas para continuar em um futuro distante. Daniel 11:40. Quando esta ação continuar, teremos então entrado nas 2 pernas de ferro. Ou seja, quando voltar a acontecer essa guerra entre norte e sul, ali, os países que estão ao norte e ao sul de Israel, a gente tem que abrir os olhos, porque será agora a continuação do sonho, da revelação de Daniel para o rei Nabucodonosor da grande estátua. Vai entrar agora em foco as pernas de ferro. Os dedos dos pés de ferro e barro. Os 2 pés e os 10 dedos dos pés nascem das 2 pernas de ferro. Daniel nos diz que o reino das 10 nações será estabelecido antes que o anticristo apareça. Daniel 2:40, 43. Aqui está dando o detalhe já do último reino, o reino dos 10 chifres, ou dos 10 dedos, tratando aqui da estátua. Então vejam aqui, ligados os 10 chifres do animal terrível com os 10 dedos da estátua. É a mesma revelação que se trata do reino do fim dos tempos, aonde estes reis darão o seu poder ao anticristo. Os 10 dedos. No momento em que a ação em Daniel 11:40 começa, esses 2 reinos já têm de existir. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. Veja que está dizendo, e no fim do tempo. Então, está apontando para algo ainda no futuro distante. E o rei do norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Quando esses 2 reinos se levantarem de novo, é então que iremos das coxas de bronze para as pernas de ferro. Aí o texto continua, agora em Daniel 7:23. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Esse reino certamente soa global, e Daniel está nomeando o Oriente Médio como a localização geográfica do futuro reino do anticristo. A atual migração do Islã para todas as partes do mundo nos chama a atenção. Como diz aqui Daniel 7:24, e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Parece aquela informação em Daniel 8, falando sobre a divisão do Império Grego, dizendo que daquela mesma nação sairiam 4 chifres, e de um dos 4 chifres sairia o chifre pequeno. Então é uma continuação, só que com elementos diferentes. É a mesma história sendo contada com elementos diferentes. Aqui já estamos chegando ao final dos tempos com 10 reis que estarão
ali governando o mundo por pouco tempo, diz a palavra, mas dentre eles se levantará aí o anticristo, e eles darão o seu poder para ele. Ele derrotará 3 e os outros todos estarão sob o seu comando. Após o reino da quarta besta começar a devorar toda a terra, 10 reis surgem. Então tem o reino das pernas e depois vai surgir os 10 reis. E outro surgirá depois deles, e ele será diferente dos anteriores, e subjugará 3 reis, e este será o anticristo. Foi o que falamos agora há pouco. A profecia da guerra final de Daniel 11, Mateus 24 e Apocalipse 6. Aqui nós temos ainda um pensamento ainda que não está totalmente fechado, né? Ainda é provisório que o reino do sul e o reino do norte possam ser aí estas nações que estão ao norte de Israel e essas outras que estão ao sul de Israel. Ainda não é em definitivo, como falamos, mas é para que os irmãos comecem a pensar. A aparição do anticristo. Quando os 10 reinos estiverem no lugar, o anticristo fará sua aparição. Ele vai tirar 3 deles, ficando ele e 7 outros para governar a terra depois de um tempo. Cuidado com o rei do norte. As escrituras sugerem que os 10 reis estarão no poder antes que o anticristo apareça. Aqui diz o texto de Daniel 7, versículos 8 e 24. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Versículo 24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Veja que está explicando tudo o que a gente já falou agora há pouco. Aqui uma imagem colocando o chifre pequeno, que tem olhos e boca como de homem, já com os outros 7 chifres, e ele sendo ali o seu comandante. Ainda não temos uma certeza absoluta que se ele dominará só sobre os 7, ou se os 3 que ele abateu se sujeitará a ele, e ele vai dominar sobre os 10. Então é algo ainda a pensarmos. Reinos ao norte e sul de Israel. Então esse mapa mostra para nós o que já falamos anteriormente, né? São aqueles países que estão ali ao norte de Israel e países ao sul de Israel. Quem será o rei do norte? Podemos realmente saber que o rei do norte está se referindo ao futuro anticristo? No versículo 36, durante a transição de Antíoco para o anticristo, diz: qual rei? O rei do norte. O versículo 15 o identifica como o rei do norte, e o uso do artigo definido o mantém o foco nele, no versículo 36. Então diz assim Daniel 11, 15 e 36. E o rei do norte virá, e levantará baluartes, e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Aí o versículo 36. E este rei, é o rei do norte, fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então veja aqui informações importantes. Nem o seu povo escolhido haverá resistência. Não terá forças no povo escolhido para resistir a este rei do norte, que é o anticristo. Porque vai dizer que ele vai perseguir e matar o povo santo. Não totalmente, né? Porque haverá ainda aqueles que vão ser arrebatados, estarão vivos ainda. Então aqui está falando do povo de Deus por completo na terra.
e diz que ele fará toda a sua vontade, ele vai se engrandecer contra todo o Deus, e contra o Deus dos deuses, contra o nosso Deus, ele também vai falar coisas espantosas, porque ele tem uma boca arrogante. Está falando aqui do chifre pequeno. Então aqui, ó, profecias em Daniel 11. Aqui então vemos o rei do norte, né, como se fosse aqui na Síria, que pega também a parte aqui, ó, de Pérgamo, né, que é na Turquia. Aqui está Jerusalém e aqui abaixo o reino do sul. A guerra continuará. Isto sugere que o futuro rei será o rei do norte. Quando a ação entre esses dois reinos continuar, no tempo do fim, o rei do sul atacará o rei do norte. Agora capítulo 12 de Daniel, versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Esse texto parece sugerir que haverá um período de 3 anos e 7 meses, desde o capítulo 11, versículo 31, até a ruína do anticristo, no versículo 45. Aí diz aqui, ó, o versículo 45 do capítulo 11. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Ali está falando de Jerusalém, em que o anticristo vai armar as suas tendas ali em frente ao Monte Santo, em frente ao Monte Sião, né, em Jerusalém. Mas chegará ao seu fim e ninguém vai poder socorrer o anticristo. Aqui cenas de guerra em Israel, né? Aliança com muitos. Daniel 9:27 vai dizer que este fará aliança com muitos por uma semana. Então, não é aliança com Israel diretamente. Está dizendo que fará aliança com muitos. Pode ser que Israel esteja nesse meio desses muitos. Mas a palavra diz, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, né? Aqui é uma notícia que a Liga Árabe disponível para uma reconciliação histórica com Israel. Aqui é uma notícia um pouco mais antiga, né? Mas está sempre isso em voga, né? A lei Sharia, né? Diz aqui em Daniel 7:25, assim, e cuidará em mudar os tempos e a lei, né? Nós estamos falando que o anticristo vem lá do Oriente Médio, a palavra nos aponta para isso, e nós temos que estar de olho também, né, na maior religião lá daquele lado. Aqui, ó, países muçulmanos pressionam a ONU para combater blasfêmia contra o Islã. Porém, contra o cristianismo e contra o próprio Deus dos deuses, a blasfêmia acontece a todo momento e ninguém quer saber de nada, né? Suécia se rendendo à Sharia. Aqui mais uma reportagem. Vamos te decapitar na sua casa. Estado Islâmico envia cartas com ameaças a moradores da Suécia. Também é uma informação mais antiga, né? Mas isso está sempre de tempos em tempos acontecendo. Canadá aprova a lei contra blasfêmia para silenciar críticos do islamismo. Vejam como é que as coisas estão se formando aos poucos ao longo do tempo, né? O fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mais de 3 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Cabe dizer aqui que não é cada pessoa que precisa ouvir, né? Porque todo dia nasce uma criança. Se esperar aquela criança crescer para ouvir, nunca Jesus voltará, né? Então, o povo, né? Aquele local, a localidade das nações que precisam chegar, né, o evangelho, e assim realmente virá o fim. Então vamos ver aqui que naquele sonho que Deus deu a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e na visão que deu a Daniel, seu profeta, estão ali demonstrados os reinos do mundo num só
pacote ali, né? Só naquele tempo lá, cerca de 600 antes de Cristo, e já temos 2.600 anos e já vemos que muita coisa já se cumpriu. Por exemplo, aqui a Babilônia já passou, né? Que é o leão também aqui e a cabeça de ouro. A Medopérsia também já passou, peito e braço de prata e o urso. E a Grécia também já passou, o bronze aqui no ventre e as coxas de bronze, e representado aqui pelo leopardo. Ainda falta se cumprir ainda o animal terrível, né, com 10 chifres, que é as pernas de ferro e junto com os pés de ferro. Porque tal como são 4 animais, também são 4 reinos na estátua. Onde estamos na estátua? Sabendo dessas coisas, acredito que estamos em algum lugar ao redor dos joelhos de ferro da estátua do rei Nabucodonosor. Estamos em algum lugar perto da última parte do capítulo 11. Todas essas alegações merecem mais estudos, levando em conta o porquê de Deus descrever curiosamente o rei de Tiro na escritura como Satanás. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Ezequiel 28, 19. Tiro está localizado no moderno Líbano. Aparentemente, o Líbano fazia parte deste império sírio. Curiosamente, outra descrição semelhante diz respeito ao rei da Babilônia. Isaías 14, do 12 ao 21. Não há indícios que o livro de Daniel mencione Roma. Enquanto a nossa atenção estiver focada na Europa e tentarmos reviver um império romano morto, ficaremos cegos pela falta de conhecimento do que a palavra pode realmente nos ensinar. 3 reinos da estátua já passaram, como falamos anteriormente, a Babilônia, Medopérsia e a Grécia. Esses reinos já caíram, né? Como diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse, diz que 5 já caíram. Então, nós contamos também com reinos anteriores à Babilônia, que seria a Assíria e o Egito. Então, aqui a estátua, no momento em que a pedra é lançada do céu aos pés e derruba toda a estátua. E essa pedra é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O fim dos reinos humanos. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Aí vamos fazer um comparativo com Apocalipse. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Veja que é aquela informação lá do chifre pequeno, que foi contra o exército e o príncipe dos exércitos, né? Que era Jesus Cristo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, da boca de Jesus Cristo, né? E todas as aves se fartaram das suas carnes. Veja então que a pedra lançada é esse momento aqui em que o céu é aberto e Jesus volta montado num cavalo branco. É o mesmo momento, já passado de formas idióticas diferentes. Jesus virá para tomar o reino. Aqui o mesmo texto, né, que lemos há pouco, que é Apocalipse 19, 11 e 12. Aqui o versículo 12, que a gente não tinha lido, diz: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Diademas é coroas, né, de reino, de rei.
e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Jesus em breve voltará. Então, espero que você tenha gostado desse estudo. Deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, que você possa se inscrever em nosso canal e compartilhar os nossos vídeos. A paz a todos.